Fala galerinha, na aula de hoje vamos estudar um pouco sobre espelhos planos, côncavos e convexos. Vamos iniciando com os espelhos planos. No espelho plano, o principal fenômeno responsável pela visualização de um objeto colocado na sua frente é a reflexão. A parte refletora é plana e polida, não apresentando grandes irregularidades em sua superfície. Vamos considerar um espelho plano perpendicular ao solo e um objeto real O, no caso esse R que está à esquerda, situado diante de uma superfície refletora do espelho, conforme ilustra a figura a seguir. Como seria a imagem desse objeto? A figura a seguir representa agora um objeto real O e a sua imagem I. Bom, temos aí o objeto, o espelho e a imagem. Note que nesta composição temos algumas importantes características. Observe que a imagem tem o mesmo tamanho, ela é direita, ela possui a mesma orientação, os dois estão para cima, elas possuem a simetria igual, ou seja, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Entre o objeto e a imagem ocorre uma reversão lateral, ou seja, o que era o lado direito agora vira o lado esquerdo. É chamado de imagem enantiomorfa. E a natureza contrária, o objeto que é real vai virar uma imagem virtual. Então vamos lá analisar. Ó. A imagem e o objeto possuem o mesmo tamanho, elas são para cima, tá? Ou seja, elas têm elas são direitas, tá? Elas possuem a mesma orientação. A simetria delas também é igual, ou seja, o objeto e a imagem possuem a mesma distância em relação ao espelho. Elas são enantiomorfas porque uma imagem fica à direita e a outra fica à esquerda, elas ficam invertidas. E a natureza contrária é que o objeto é real e a imagem é virtual. Translação de espelho plano. Quando o espelho se desloca um valor D do objeto fixo, a sua imagem vai se deslocar o dobro, ou seja, vai se deslocar duas vezes o valor desse mesmo objeto que estava fixo, no caso quando você desloca o espelho. Rotação do espelho plano. Quando o espelho gira um ângulo alfa num sentido, a imagem refletida gira no mesmo sentido um valor o dobro de alfa. Associação de dois espelhos planos. Embora apareçam várias velas na figura, temos somente uma vela e três imagens dela mesma. Quando associamos dois espelhos planos, podemos formar várias imagens de um objeto entre esses espelhos. Imagine dois espelhos E1 e E2 vistos de cima formando um ângulo alfa entre eles, com um objeto O entre as regiões espelhadas conforme ilustra a figura a seguir. Nesse caso, podemos calcular o número de imagens que será formado nos espelhos para este objeto O por meio da seguinte equação. N é o número de imagens, 360 graus, que corresponde à circunferência, sobre alfa, que é o ângulo que esses espelhos vai ficar, menos 1, que é do objeto. Espelhos esféricos. Os espelhos esféricos são calotas esféricas em que pelo menos uma de suas superfícies é predominante refletora, e a reflexão ocorre regularmente. Espelho côncavo. Quando a calota foi espelhada em sua superfície interna, nós vamos dizer que nós temos aí um espelho côncavo. Uma colher, por exemplo, possui internamente uma superfície refletora aproximadamente côncava. Espelho convexo. Um dos exemplos é quando a calota foi espelhada em sua superfície externa. A superfície externa de uma esfera reflete a luz como mostrado na figura. Existem algumas diferenças entre esses espelhos. Nos espelhos côncavos, os raios luminosos podem passar pelo foco, caso os raios incidentes sejam paralelos ao eixo principal, como mostra na figura. No espelho côncavo, os raios luminosos passam por esse foco e podemos citar alguns exemplos, como espelhos de maquiagem e os utilizados pelos dentistas. Já nos espelhos convexos, os raios luminosos não passam pelo foco. Podemos citar como exemplos retrovisores e utilizados em garagens e esquinas, como alguns exemplos de espelhos convexos. Eles não possibilitam a projeção de imagens em um anteparo. Simplificadamente, é mais comum utilizar o espelho côncavo quando a intenção é ampliar a imagem
contudo acabamos diminuindo o campo de visão. Utilizamos os espelhos convexos quando precisamos aumentar o campo de visão, porém a imagem será diminuída. Existem 3 raios notáveis aplicados aos espelhos esféricos. Primeiro, todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete passando pelo foco. 2. Todo raio de luz que incide sobre o centro de curvatura reflete sobre si. 3. Todo raio de luz que incide sobre o vértice reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Antes de dar continuidade em como as imagens são formadas nos espelhos esféricos, vamos observar alguns elementos importantíssimos. O C é o centro de curvatura do espelho, o F maiúsculo é o foco principal, o V é o vértice, o R maiúsculo é o raio de curvatura, o F minúsculo é a distância focal, que é o raio sobre 2. E esse ângulozinho aí, um ângulo que você está vendo θ, é o ângulo de abertura do espelho. Formação das imagens de um espelho côncavo. Se o seu objeto está após o centro de curvatura, ou seja, está atrás do centro de curvatura, a sua imagem formada vai ser real, invertida e menor. Se o seu objeto está exatamente no centro de curvatura, a sua imagem vai ser real, invertida e de mesmo tamanho. Se o seu objeto agora está entre o centro de curvatura e o foco, a imagem vai ser real, maior e invertida. Se o seu objeto estiver exatamente no foco, a imagem vai ser imprópria, ou seja, não vai haver formação de imagem. Se o seu objeto está entre o foco e o vértice, ou seja, está na frente do foco, então a sua imagem vai ser virtual, direita e maior. Esse é o único caso em que no espelho côncavo a imagem ela é formada virtual, ela é direita e maior. Somente quando o seu objeto está na frente do foco, ou seja, quando ele está entre o foco e o centro de curvatura. Eu costumo usar um macete para espelho côncavos, porque são 5 classificações. Ó, o R é real, o I, os 3 primeiros I é invertido, o ME é menor, o IG igual, o MA maior. Esse quarto I é imprópria e o VDMA é virtual, direita e maior. Então fica assim, ó, real, invertida e menor, real, invertida e igual, real, invertida e maior, imprópria, virtual, direita e maior. Então fica mais ou menos assim, ó. Eu costumo colocar isso aqui, ó. Quem ri menos, quem ri igual, quem ri maior, intuitivamente vê demais. Já o espelho convexo forma apenas um tipo de imagem, que é virtual, direita e menor. E aqui nós temos as equações dos espelhos esféricos, tá? Onde a primeira, por meio de semelhanças de triângulos, podemos obter a equação denominada de equação de Gauss, tá? Nós temos também aí a equação do aumento, que na verdade nós podemos calcular a amplitude linear do objeto que vai ser formado, tá? Onde nós podemos fazer aí, ó, ou a imagem pelo objeto, ou a distância da imagem ao espelho, dividido pela distância do objeto ao espelho, que no caso é o P, certo? Então tá aí a legenda inteira. E lembrando, gente, que o foco é sempre a metade do raio, tá? Então isso é muito importante. Você também pode calcular a ampliação usando a equação A igual ao foco sobre o foco menos a distância, que no caso é o P, a distância do objeto ao espelho.